Cuca agora na entrevista citou no questionamento aí do Rubens Júnior, né? Falou da saída do Rubens, disse da necessidade de união, né? De que o discurso no clube tem que estar alinhado nesse momento que é de dificuldade. Lamentou, infelizmente, não ter na base uma solução para a vaga do Rubens, e isso aí é de fato algo a ser lamentado, porque nós vimos aí o Atlético sendo rebaixado essa semana no Campeonato Brasileiro Sub-20, se for rebaixado é porque realmente não há alternativas em um nível interessante para servir ao elenco profissional. Mas ele citou há pouco, eu utilizei o termo invenção e coloquei justamente dando o significado que o mundo do futebol às vezes dá, né? Que o significado é negativo e no meu caso não foi. Ele citando o Rômulo e o Roman entrando no segundo tempo. E me chamou a atenção uma outra fala que eu acho que é muito importante para o Galo nesse momento que é de dificuldade de elenco, de opções, até de certa criatividade também, de jogar no limite. Esse Galo vai ter que jogar no limite, Ale, para a sequência da temporada de 3 competições. Daqui a pouquinho tem Flamengo pela Copa do Brasil. Esse fim de semana tem Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Semana que vem de novo o Bucaramanga na Copa Sul-Americana, que aparentemente vai ser uma prioridade do Galo aí para a sequência da temporada. Esse time vai ter que jogar no limite e quem tiver à disposição no gramado vai ter que entender esse recado, Ale. Eu acho que sem dúvida é superação, né? Agora, mesmo que ele quisesse montar um time alternativo, porque o torcedor não se iluda, eu sei que isso que eu vou falar é impopular, Cirilo, mas é a verdade. Você não consegue jogar no mesmo ritmo na quinta-feira, no domingo, na quarta-feira, no sábado, você não consegue. Sabe por quê? Você fala, mas tem que jogar, o cara ganha, o que eu ouço mais, o cara ganha bem, tem que jogar. Ele vai estourar, ele vai machucar, ele vai ficar no departamento médico e é aí que ele não vai jogar por mais tempo ainda. Então, mesmo que o Cuca hoje quisesse fazer um time reserva do Atlético para jogar o Campeonato Brasileiro, você escolhe aí o que você quer abrir mão num primeiro momento, né? Ele não tem um time reserva. Ele não tem um primeiro volante. Como é que ele vai ter um meio-campo reserva? Não tem um time reserva. Domingo eu já tô achando que é jogo para dar minutos pro Ivan Roman, viu? Que o Alan Franco vai poder jogar o jogo e não vai jogar na quinta-feira, né? Então... Mas o menino também é na sequência, por exemplo. O Gabriel Menino. O menino que também hoje ficou devendo mais um pouco, né? Então, assim, é complicada a situação, é complicado. E jogos do Campeonato Brasileiro, muito difíceis. A gente viu o jogo contra o Bahia e agora é só contra o Palmeiras. O Palmeiras também está numa dificuldade de vencer como mandante, uma pressão enorme. Então, o Galo vai ter que encarar de frente esse Palmeiras nesse momento. E depois tem a partida de volta contra o Bucaramanga, que evidentemente pelo caráter decisivo você não pode abrir mão de ninguém. Daqui a pouco ali na frente tem os jogos contra o Flamengo, tem do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Então, realmente, eu acho curioso, eu gosto do Cuca, né? A gente teve aí uma discordância recentemente, quando ele acabou deixando o Hulk no banco e depois o Hulk entra e muda o jogo contra o Ceará e tal. Mas eu gosto muito do Cuca. E eu acho curioso a maneira como ele faz para pedir não pedindo. É muito curioso. Ele, com aquela carinha dele, né, de manhoso e tal, falou assim, não precisamos reclamar, não podemos reclamar. Não vou ficar aqui reclamando. Não reclamar não, mas poxa, 5 zagueiros no time, nós não temos um volante, mas não vamos... Desde que eu te defendo, que ele fala, né? E ele, evidentemente, tenta, da forma dele, com muita sutileza e elegância, dar um recado para a direção e realmente tem posição aí como a posição de volante, que existe uma carência absurda, né? Uma carência gigantesca e ele precisa desse tipo de jogador. Então, assim, hoje ele fez o que ele podia, colocou aí os 5 zagueiros em campo, mas não vai ser sempre que você vai colocar 5 zagueiros e a coisa vai andar, que a coisa vai dar certo, você vai conseguir segurar o resultado. É porque hoje era um jogo que você arrumou um gol e você tinha como premissa se defender, botou o João Marcelo lá para correr atrás de zagueiro, para tirar a bola de cabeça, para isso ele botou o atacante. Mas vai ter o jogo que você vai estar perdendo de 1-0 e você vai ter que mudar a característica do seu meio campo, por exemplo, e você não tem, né? Não tem o que fazer, né? E mesmo assim, hoje foram valentes, foram guerreiros, se superaram, mas você termina o jogo com Igor Rabelo, Lianco, Rômulo, Alonso e Arana. Aí você tem o Ivan Roman, o Igor Gomes, João Marcelo e Rony. Não é um time que você vai falar assim, eu vou segurar esse resultado contra o Flamengo, o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Você não vai.
Você não vai segurar numa fase semifinal da Sul-Americana, sabe? Você não vai. Então, assim, ele precisa de peças. E também tem uma coisa, né, Cirilo? Ele não deu tanta sorte assim, porque se imaginava que depois dessa pausa para o Campeonato Mundial e a retomada dos treinamentos e depois dos jogos, ele tivesse o elenco recheado, né? O elenco não é gigante, mas com todo mundo à disposição. Ele não teve o Patrick logo nesses 2 primeiros jogos aí do Brasileiro e da Sul-Americana. O Rubens foi embora, o Coelho voltou, mas não voltou, o Júnior Santos voltou, mas não voltou, e agora ainda pro jogo de volta da Sul ele perde o Alan Franco. Então também não deu, porque se ele consegue recuperar todo mundo, ter todo mundo ali, é outra coisa, mas não foi o que aconteceu. Então passou por essa dificuldade. Mas evidentemente que o resultado positivo dá um combustível, né? Dá um ânimo maior, assim, uma motivação maior para essa sequência que o Galo tem pela frente. Domingão, Galo e Palmeiras, simplesmente, hein? Domingo 5h30. Se acompanha aqui na Itatiaia. Quinta-feira, Bucaramanga. E aí vem uma sequência de domingo e quarta, né? Copa do Brasil é quarta ou quinta? Deixa eu pegar aqui, ó. Tabela da Copa do Brasil. Porque depois desse jogo aí do Flamengo, é Flamengo de novo, né? Então, pra ter uma ideia aí da sequência que o Galo tem, sequência dura, pensando aí na temporada. Os dois no Rio, né? Os dois no Rio. O primeiro do Flamengo pela Copa do Brasil vai ser na quinta, dia 31. Então tem agora, em sequência, recapitulando, Palmeiras domingo, Bucaramanga quinta, Flamengo domingo, Flamengo quinta. É isso aí. Essa é a sequência. O jogo menos difícil tecnicamente, evidentemente, que é o do Bucaramanga, mas tem o caráter decisivo, né? Então, você não pode... então, daí é Palmeiras, que é um rival já tradicional e que briga pelo título, Flamengo no Campeonato Brasileiro, que está brigando pelo título, e Flamengo na Copa do Brasil, caráter decisivo. Quer dizer, você não, e não vai ter jeito, eu sei que já falei aqui, o torcedor não gosta, né? Mas ele não vai jogar com o mesmo time todos esses jogos, Cirilo. E não vai nem conseguir. Não consegue. Você imagina, não tem chance dos caras conseguirem manter a intensidade. Das duas, uma. Ou o jogador começa a se poupar, mesmo que instintivamente. E aí, contra esses times que a gente citou aqui, se você não tiver 110%, você não consegue performar. Ou o cara vai tentar forçar e vai abrir o bico e vai lesionar. Então ele vai ter que fazer escolhas, sim, e essas escolhas não são fáceis, não. O Júnior Santos teve um quadro forte de gripe, por isso não foi para o jogo. Não é lesão o Júnior Santos, né? O Coelho é lesão e a informação é de que é uma lesão mais leve do que a que ele teve, num músculo diferente. Mas não sei se estará à disposição para o fim de semana. Sendo lesão, acho que o Coelho não. O Júnior Santos, por ser uma questão aí respiratória, talvez se recupere. Mas acho que daqui a pouquinho o Júnior Santos em um desses jogos vai ser titular. Talvez ele tenha o Saravia para jogar na direita. Um dos zagueiros aí vai ter minutos. O Roman vai jogar. Ele tem um desafio pesado de administração aí. Se tirar os 10 ou 11, que o Everson não sai do time, a diferença é muito grande, mas talvez essa administração de 3 ou 4 nomes ali, eventualmente, num jogo, depois mais 3 no outro jogo, isso aí vai ser inevitável. Mas tem algumas posições que ele vai sofrer, né? Sim. Na zaga, hoje ele colocou 5 zagueiros, mas ele só confia em 2. Só no Alonso e no Lianco. Só confia em 2. O Arana, que acabou de voltar de lesão, ficou um bom tempo inativo, ele vai pegar essa carga, e quem vai entrar no lugar do Arana? Só tem o Caio. A não ser que ele queira jogar com o Alonso e botar um outro zagueiro. Entendeu? Que ele não confia também, né? Nessa função que faz hoje o Alan Franco de primeiro volante, se ele não colocar o menino, se ele não colocar o Romão improvisado, também não tem gente, né? Se o Patrick não voltar o quanto antes. Então, assim, ele tem dificuldades, né? Com a volta do Júnior Santos e do Coelho, eu acho que o ataque é o que sofre menos nessa história toda. Mas daí para trás, eu acho que você tá garantido, que você fala assim, olha, posso ficar mais tranquilo, na lateral direita. Então, ele vai ter muita dificuldade mesmo. Acho que domingo talvez seja o jogo para vermos algumas diferenças no time, tá? Porque depois disso é o duelo da volta. Tem 2 contra o Flamengo, né, em sequência.
depois uma interrupção aí para Brasileiro de novo. Acho que talvez o jogo de domingo vai ser um jogo com carinhas um pouco diferentes aí. É que o Palmeiras grita muito, Palmeiras e Atlético, né? Com certeza. Grita muito, mas é a menor distância de tempo também, né, Cirilo? Porque os caras estão saindo da Colômbia na quinta-feira para chegar na sexta para jogar domingo. Treino mesmo vai ser o do sábado. E daí, se você pegar de domingo para quinta, você já tem uma distância maior, né? Então, de quinta para domingo, o fato de você estar jogando em Belo Horizonte pela Sul-Americana já ajuda, né? Então, você tem um desgaste a menos que é o da viagem, você está recuperando ali no CT e tal. Então, o que é mais, que o bicho pega mais fisicamente é justamente o jogo de domingo contra o Palmeiras. Mas aí é o Palmeiras, né? Então, vamos esperar o que o Cuca vai resolver, o departamento de fisiologia, os próprios atletas, né, que vão sentindo ali, alguns mais experientes, se a perna está começando a ficar mais pesada, como é que vai funcionar. Fato é que esse cobertor curto, que é o elenco do Galo, ele vai apitar em algum momento, né? E nessa história, Alê, construir de volta a confiança, né? Os caras estão precisando de confiança, Alê. E é o combustível para você poder acelerar nessa maratona de compromissos complicados que tem o Galo, né? No jogo contra o Bahia, acabou tomando o revés, né? Tomou o segundo gol, já quando o jogo estava próximo de acabar. Então, realmente é um baque. Você sente um pouco mais, né? O resultado negativo. E nessa partida, até pelo caráter decisivo, né? Pela fase eliminatória da Sul-Americana, jogando fora de casa, e até pelo revés, né, de ter um jogador a menos, em tese o seu principal marcador no meio-campo, né? Você ter esse atleta expulso com 6 minutos do segundo tempo, foi o que aconteceu com o Alan Franco, e ainda assim conseguir não só o empate, né? Você conseguiu a vitória, né? E conseguir um conforto importante pensando no jogo de volta e na passagem para as oitavas de final, sem dúvida alguma que sai muito mais forte o Atlético, né? Sai revigorado, né? É aquele negócio que a viagem dura menos, né? A viagem de volta para o Brasil, porque você conseguiu atingir o seu objetivo e até com uma dificuldade extra, que foi realmente a expulsão. Então, sem dúvida alguma que o Atlético pode, deve, vai jogar mais, mas nesse momento o importante era o resultado, a classificação e o retorno da confiança, viu, Cirilo? Caixa, que resultado importante. Em Copa, vitória sempre fundamental, Caixa. É verdade, o Atlético conquistou um resultado muito importante aqui na Colômbia e um jogo com a cara do Atlético, né? Um primeiro tempo, o Atlético pressionado, era forte a pressão da torcida que cantou, trouxe a sua batucada, trouxe o seu ânimo e o time da casa se atirou nos minutos iniciais, com o Gil sendo o grande destaque daquele começo de jogo. E o Everson fez defesas importantes, demos moral para ele, melhor em campo, eleito pela equipe da Itatiaia, porque mereceu. Se não segura o Rojão ali no começo do jogo, de nada adiantaria o gol do Hulk no segundo tempo. Final do primeiro tempo, a confusão na saída dos jogadores serviu para mexer mais ainda aí com o time do Atlético, que voltou mordido para o segundo tempo. Houve uma confusão ali com a torcida quase ameaçando invadir o campo. O Hulk teve que ir o grupo de seguranças do Atlético. O Galo volta para o segundo tempo, tem o Franco expulso ainda no começo do segundo tempo. Falei que o 0-0 passava a ser um bom resultado naquele momento, mas falei em seguida que o Hulk poderia decidir a qualquer momento. E é dele o passe para o Igor Gomes, que entrou muito bem, foi elogiado pela nossa equipe. O Hulk domina a bola ali no meio, faz um lançamento para o Igor Gomes. Foi a primeira ou segunda participação do Igor, estava inteiraço. Ele deu uma arrancada sensacional para cima dos zagueiros do Bucaramanga, que acabaram cometendo o pênalti. No chão, Igor Gomes, pênalti, Hulk, tranquilidade, catimbaram para Dedéu, foram lá falar na cabeça dele um monte. O Hulk foi na tranquilidade do artilheiro que é, Caixa, bola no fundo do barbante, o Galo ganha aqui e joga numa situação melhor na quinta-feira em Belo Horizonte. Mais importante que isso para mim, Cirilo, Brasileirão. O Atlético não merecia ter perdido lá pro Bahia e vai enfrentar o Palmeiras num jogo de gigantes no próximo domingo em São Paulo. Essa vitória eleva o moral do Galo, que já fez grandes jogos no campo do Palmeiras, e por que não, uma vitória e a recuperação do time domingo que vem. Eu vou com fé, viu, Cirilo?
É isso aí então, Massa Atleticana, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Galo. O Galão que venceu por 1-0 fora de casa, uma partida super importante para dar um passo à próxima fase da competição sul-americana. O Galo vence fora de casa por 1-0, tem boa vantagem para a partida de volta. O lado negativo foi aí a expulsão do Alan Franco, jogador que vai ser desfalque, na partida de volta na Arena MRV. Mas acredito que com essa vantagem o Galo vai conseguir a classificação tranquilamente.